Sabatina, na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria. Boa tarde, Rondônia. Iniciamos agora a nossa rodada de sabatinas do Grupo SIC com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Também está sendo retransmitida através da Rádio Parecis FM e também com reapresentação às 11 da noite pela Record News Rondônia, canal 31.1. Hoje recebemos como primeira sabatinada a candidata do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, doutora Elma Tourinho. E a gente inicialmente vai acompanhar um pouco sobre o histórico da candidata. Elma Mendonça Tourinho, mais conhecida como Juíza Elma Tourinho, tem 53 anos. Nasceu no Pará e ainda criança se mudou para Porto Velho. É casada e mãe de um menino. De família tradicional, residente há mais de 100 anos na cidade, é neta do saudoso jornalista Euro Tourinho e filha de Euro Tourinho Filho, primeiro reitor da Universidade Federal de Rondônia. Formada em Direito, possui pós-graduação MBA no Poder Judiciário. Juíza Elma Tourinho atuou no Tribunal de Justiça de Rondônia por 25 anos e recentemente foi presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia. É a primeira vez que sai candidata a cargo político. Boa tarde, candidata. Para quem está acompanhando na Record News, boa noite. Seja bem-vinda. Por que se lançar candidata a prefeita de Porto Velho? Porque eu sou uma cidadã indignada. Nos últimos 10 anos, a nossa vida, a nossa relação com a prefeitura não melhorou. Nós somos classificados como a pior capital do país. Nós somos a pior em saneamento básico. Temos os piores indicadores em criminalidade. Temos a luz mais cara do país. Temos a água que subiu 70% e ninguém falou nada. Temos ainda o IPTU que disparou e que tem sufocado as empresas junto com taxas ambientais e espantado investidores daqui. Com isso, a nossa arrecadação, nossa renda e também os empregos vão embora. Eu fiquei calada durante 25 anos ouvindo as pessoas na minha frente, indignadas, abandonadas, à mercê da própria sorte. E durante 25 anos eu fiz justiça para essas pessoas. Eu não vou mais me calar. Em razão da minha indignação, que é a indignação de cada cidadão de Porto Velho, eu vou governar essa cidade com mãos de ferro, com independência e com a seriedade e justiça que eu sempre tive. Além, Everton Leone, da minha indignação, eu também tenho o legado da minha família, como dito ainda há pouco, de quase 100 anos. Essa história de empreendedorismo, de educação, de tudo que a minha família fez por Porto Velho, eu vou continuar o legado para que a gente possa fazer aqui aquilo que nós temos um dever moral e até espiritual de fazer, dar a Porto Velho tudo que Porto Velho nos deu. Aqui eu casei, aqui eu tive meu filho, aqui eu prosperei. Então é isso, eu vou devolver à população tudo de bom que essa cidade bendita me deu. Bom, comigo aqui, Beni Andrade e Sérgio Pires. Candidata está à disposição do senhor. Candidata, boa tarde, muito bem-vinda. Eu quero criar uma situação hipotética. Se eu fosse candidato a prefeito de Porto Velho e criasse um vídeo descartando todos os demais concorrentes, inclusive a senhora, como a senhora receberia isso? Eu receberia como algo do jogo político. Muita gente se ofendeu e disse que era uma cópia. Veja só, o
Pablo Marçal, que não foi o único que fez, Tabata Amaral fez, outros políticos fizeram, Pablo Marçal copiou um conceito de fora. É igual quando a gente tem aqui um programa de culinária que as pessoas acham que o canal criou e que lá fora já existe o conceito há muito tempo. Senhores, fiquem indignados não. Aliás, muita gente falou do meu partido esse que eu tenho independência, que foi requisito para que eu entrasse e aceitasse um dos 4 convites que eu recebi. Ou seja, se preocupem com o seu partido. Eu tenho independência, fiz uma adaptação para a nossa cidade, adaptação essa que todo gestor faz de boas práticas, Sérgio. Aliás, um bom gestor não fica testando nada, não insiste em erro, não faz teste do nada. Um bom gestor, ele busca boas práticas no mundo inteiro, no país inteiro. A gente tem boas práticas da educação, por exemplo, no Ceará, em Santa Catarina, em Goiás. Nós temos boas práticas de empreendedorismo, de investimento no Paraná. Nós temos tantas boas práticas. Qual é o problema copiar? Que falta de imaginação. Aliás, um deles me vinculou maldosamente, aí eu digo, a uma questão de um ministro. Mas olha só, por que eu digo maldosamente? Porque ele sabe que o ministro não está popular. Eu respondo pelo meu CPF. Eu entrei e saí da magistratura de cabeça erguida. Eu sempre fiz justiça para as pessoas. E eu disse, dentro dessa casa, aqui mesmo nesse prédio, num dos programas dos dinos, na frente dos 4, hoje está faltando aqui o professor Peixoto, mas respondendo uma pergunta do querido Beni, quando ele falou assim, doutora, o que a senhora acha dos ministros do STF? Eu, na ativa, de maneira corajosa, como sempre fui, disse, tem que mudar. Temos que colocar lá juízes de carreira. Eu sempre me posicionei, isso eu estava na ativa, nem na ativa eu tinha medo. Não é agora, senhores, que eu vou ter. Beni, por favor, resgata esse vídeo, essa entrevista, que eu vou fazer o corte e vou colocar para as pessoas, principalmente para aqueles maldosinhos que querem me vincular a ou B, a C, como se eu não tivesse independência. Eu tenho independência, o meu partido me deu essa independência, eu vou escolher desde o meu vice ao meu secretariado. Eu vou falar uma coisa para você, no meu governo tem que ser um gestor eficiente, tem que ser honesto e tem que ser produtivo, porque se não tiver nenhuma das 3, nem entra. E se não trabalhar, cai fora, porque eu não tenho conchavo político. Nós vamos fazer uma gestão muito diferente. Candidata, a senhora está ambicionando o cargo hoje ocupado por Hildon Chaves. A senhora entrou aqui um pouco falando sobre alguns bons gestores. A senhora colocaria Hildon Chaves como um bom gestor? Responda você que está aí nos assistindo e que não tem saúde perto da sua casa, que vai para um posto de saúde 4 horas da manhã, sob o sol ou sob a chuva, fica até às 7 esperando abrir e quando abre não tem atendimento e quando tem sai só com dipirona. Responda você que não tem segurança e que a gente não anda mais tranquilo nas ruas. Responda você, eleitor, que não tem educação de qualidade e seu filho vai lá para a escola e hoje nem comida mais de verdade existe, porque eu estudei em escola pública e tinha comida simples, mas era de verdade. Hoje trocaram por biscoito e Nescau e ultimamente nem isso. Eu recebi vários prints de diretores de escola mandando para os pais dizendo que os filhos terão que levar comida para a escola, porque se eles não levarem, não terão do que almoçar, do que lanchar. Responda você que não tem asfalto, apesar daquele momento que falaram tchau poeira em 2021, 2022 e que até hoje no Socialista, no Jardim Santana, não existe asfalto, ou quando tem ele dissolve. Agora está um grande movimento de asfaltar as ruas, como se o eleitor fosse bobo. O asfalto dissolve pouco tempo depois. Hoje ainda eu fui numa empresa de água mineral de manhã, 6h30 da manhã. Sempre dormi tarde, Everton, e acordei cedo. Hoje não está sendo diferente. Até um mês não existia asfalto. Agora, perto das eleições,
Estão colocando máquina em tudo quanto é lugar. Senhor prefeito, asfalto eu vou fazer junto com drenagem e vou pagar uma vez só. E vou querer saber das compensações das usinas, porque a gente não governa só com orçamento, não. As compensações da usina tinham que ter ficado aqui. A partir de janeiro, eu descobrirei todos os esqueletos. E respondendo a sua pergunta como candidata, não, ele não é um bom prefeito. Muitas pessoas falam que ele não é tão ruim quanto outros, mas eu não me acostumo com o que é ruim. A gente não merece isso, nós não merecemos pagar tantos impostos e receber tão pouco em troca. Se você teve a sua vida melhorada na relação com a prefeitura nos últimos 10 anos, parabéns. Você é um de 1 milhão que eu tenho perguntado nas ruas e que tem dito, minha vida não melhorou. Então, na minha avaliação, ele é um prefeito regular. E na minha concepção, a avaliação dele como regular é 50%, e não essa que alguns da imprensa têm divulgado em pesquisas manipuladas que a gente não acredita e que, se a gente acreditasse, muita gente eleita não estava aí hoje sendo parlamentar, porque na eleição passada era o 5º colocado e foi eleito. Então não acreditem não, acreditem naquilo que vocês veem. Se vocês receberem serviços públicos de qualidade, aí eu vou acreditar naquele que conversa comigo na rua, porque o que eu tenho ouvido na rua é muito diferente. E mais, ele não transfere votos como dizem que transfere. Sabe por quê? Porque para o vereador, a pessoa quer alguém próximo dela, um amigo, um parente, mas para o prefeito, as pessoas, os eleitores querem um gestor de verdade. Eu estudo gestão há 15 anos, seriamente. Eu fui juíza há 25 anos, mas eu trabalho há 38 anos, desde os 15. Por isso que eu tenho 53 e agora estou afastada para poder concorrer. Então, o gestor de verdade é aquele que a população olha e se identifica, não alguém indicado por grupos poderosos, por 12 partidos, que tem lá todo o seu acordo e que não vai sobrar pedra sobre pedra dentro da prefeitura se a gente acreditar nessas pesquisas e acabar elegendo quem não vai nos representar, quem nunca está aqui, que só vem para cá em época de eleição. E fala tanto de emenda, né, Everton? A gente não governa só com emenda. Aliás, emenda é obrigação. E eu vou querer saber também, num debate, se tiver coragem de comparecer, por que foi dado emenda para São Paulo? Porque tem uma fake news aí que dizem que essa emenda foi para o Hospital do Amor. Tomem vergonha na cara, tem lá clínica particular com CNPJ, eu quero saber se lá em São Paulo tem rondoniense sendo beneficiado. A gente não governa com emenda, nós governamos com muita coisa, com orçamento, que é quase 3 bilhões, com as compensações das usinas, que eu já disse que eu vou querer saber onde estão, com parceria público-privada, com fundações, até mesmo com empresas internacionais que vão dar muito dinheiro para projeto bem feito, aqueles projetos que nos permitem devolver recursos, como devolveu do hospital os 100 milhões, e que a gente foi parar na Record em nível nacional num programa de domingo. Essas empresas que têm um caráter social, que gostam de mostrar quando elas ajudam, a Amazônia Legal principalmente, vão nos dar dinheiro, por exemplo, para alunos carentes. Lá no nosso plano de governo tem uma parte muito forte de tecnologia para impulsionar esses jovens a ter uma profissão. Por exemplo, terem habilidade como programadores, cujo salário inicial é R$ 4.000, ao invés do salário mínimo. Que é uma outra coisa para jovens, programa de menor aprendiz, que não existe na prefeitura, é a única capital do país que não tem programa de menor aprendiz. Então, nós vamos governar com várias frentes e vamos fazer uma gestão que você merece, de acordo com a quantidade de impostos que você paga sem receber nada em troca. Doutora Elma, oi, Benito. Vamos falar de saneamento básico. Pesquisas apontam que Porto Velho é a pior cidade para se morar. É a última no ranking de qualidade de vida. Apenas 9,89% da população tem acesso ao tratamento de esgoto. E mais da metade dos moradores vivem sem água tratada. Como reverter esta situação? Com gestão,
com gestão eficiente, fazendo o dever de casa. A gente não tem gestão aqui, nós não temos planejamento, nós não temos governança inclusiva que envolve os parceiros, nós não temos compliance. Se a gente falar sobre isso, não sabem nem o que é. A gente só ouve falar de emenda. Beni, você tem toda a razão. Quer que eu te dê um exemplo? Faz mais de 20 anos, eu fui juíza há 25 anos, professora Regina Cláudia, lá do Ulisses Guimarães, simplesmente um dia, as pessoas sem água potável, o que ela fez? Pegou as torneiras da escola e colocou para as pessoas encherem os galões de água. Sabe o que aconteceu? O final de semana fechava a escola. Então, ela, preocupada com essas pessoas, virou as torneiras para o lado de fora. Essa semana eu fiz um vídeo, Beni, essa semana, senhora cantuária, que mora perto da escola Ulisses Guimarães, lá no Jardim Santana, ela atravessando com um carrinho de mão, com os galões de água, para pegar a água na torneira encanada, que há mais de 20 anos está lá instalada para o lado de fora da escola. Vem falar que isso depende de seca do Rio Madeira, vem falar que isso depende de intempéries, que quando chuva ocorre em grau acima do esperado, ocorre alagamento. Que vergonha, senhor prefeito, que vergonha! Isso é falta de gestão. Todo ano nós sabemos que nosso inverno amazônico chove muito. Se a gente não fizer um asfalto com qualidade, com drenagem, nós vamos ter alagamento. Não tem planejamento. Respondendo a sua pergunta melhor, Beni, saneamento básico tem que ser feito. É uma obra necessária, demorada, complexa, vai levar anos, eu não vou mentir para ninguém, só que tem que ser feito e tem que ser entregue em etapas. Que etapas que vão ser prestigiadas, beneficiadas? Vai começar pela Zona Leste, vai em seguida para a Zona Sul, vai para os distritos, e é uma obra que, se nós não fizermos, nós simplesmente seremos penalizados duramente por causa do marco temporal em 2033. Então, nós temos que fazer. E, Beni, tem uma candidata que foi numa outra rede de TV, nós temos a gravação, porque foi público, que disse... Tomou até bronca por causa disso, viralizou, tomou bronca do papai, tomou bronca do prefeito, disse que nós não somos, a prefeitura não é obrigada a fazer obra de saneamento básico. Meu Deus do céu, e quer governar essa capital. Senhora candidata, nós somos obrigados sim a fazer. A lei que você citou envolve vários requisitos, que o governo quer fazer uma obra única, mas nós não vamos deixar não. Obra quem faz é o prefeito, não é o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. E vou te falar uma outra coisa, só para você prestar atenção bastante. Nós temos que fazer, porque um dos requisitos, que era a concordância dos prefeitos, vários discordaram, inclusive o que está te apoiando. Então, nós vamos fazer saneamento básico, demorado, entregue em etapas, vamos fazer asfalto com qualidade, vamos pagar uma vez só. Tem lugar que está sendo feito 4, 5 vezes, não tem cabimento isso. Vamos fazer uma vez só com drenagem e vamos resolver sim, Beni, o saneamento básico com gestão eficiente, com gestão honesta, sem essa história de pagar várias vezes a mesma empresa para fazer 5 vezes o asfalto, que esfarela 6 meses depois. Depois das eleições, vocês vão ver o asfalto que está sendo feito e entregue agora. Candidata Ilma Tourinho, nós temos ainda perguntas a lhe fazer, a senhora tem respostas a nos dar, mas antes disso a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Opa, estamos de volta com a sabatina que estamos realizando aqui com a candidata Ilma Tourinho. E os candidatos, eles deixaram perguntas aqui uns aos outros, perguntas pré-gravadas, não se sabe o que cada um deixou de pergunta, mas está naquele recipiente. Nós temos aí 5 envelopes, porque a candidata Mariana Carvalho não nos enviou uma pergunta. A senhora pode mexer bem aí
Então nós vamos ver o que... Nem isso ela consegue fazer, pelo amor de Deus. Posso ler? Por favor. E aí o candidato que está aí... Benedito Alves. Benedito Alves, está aí. Então, por favor, pessoal da técnica, do Twitter, pode soltar aí a pergunta de Benedito Alves, o candidato Benedito, à candidata sabatinada de hoje, Elma Torinho. Por favor. Considerando que este ano nós temos quase 100 bilhões de fundo eleitoral para ser utilizado nas campanhas pelos partidos. E a nossa população padece de serviços essenciais garantidos pela Constituição Federal. Eu te pergunto, você é contra ou a favor da utilização de dinheiro público para a campanha eleitoral? Primeiro, Benedito, você não recebeu recurso algum do seu partido, porque nem o seu partido acredita na sua candidatura, né? Eu gostaria que ninguém recebesse dinheiro público, mas ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, esse Congresso que está aí. Então, olha só, se foi aprovado, o que eu posso dizer é que o limite legal, porque tem muita gente que diz que tem candidato que trabalha, né, com outros recursos que não são legais. Eu trabalho com recurso legal. Recurso legal, eu teria direito a 4.300.000. E esse é o teto. Mas eu recebi até agora 2 milhões. Então, minha campanha vai ser modesta, porque é uma campanha que envolve muitos segmentos. Por hora eu vou usar 2 milhões. E eu teria direito, Everton, a mais recurso. Por quê? Porque tem diferenças, como quando você responde, por exemplo, por uma capital, que é o meu caso, sendo mulher tem uma diferença. Eu sou parda de verdade. Eu não sou uma pessoa que mudei de cor ao longo da vida, né? Tem gente que é branca e vira parda depois, um negócio esquisito, curioso até. Então, assim, o teto, eu poderia, teoricamente, usar até o teto. Mandaram 2 milhões, é o que eu vou usar, e vou usar, óbvio, apenas o recurso que foi mandado, o recurso legal. Doutora Elma. Diga. A política, dizem que é a arte de engolir sapos. A pessoa tem que ter jogo de cintura, muitas vezes dar uns 3 passos para trás para dar um para frente, se relacionar. A senhora tem uma imagem de ser uma pessoa muito dura e de difícil convivência. Isso é real? E como a senhora se portaria como prefeita na relação, por exemplo, com a Câmara de Vereadores? Uma coisa é você ser firme, que para alguns é duro e para outros é ótimo. Eu tenho recebido muitas mensagens dizendo que precisamos mesmo de pessoas muito firmes, porque senão vira a bagunça que está. Flexibilidade, governabilidade não se confunde com permissão, conchavos ou algo do gênero. Veja só, eu sempre fui dura e sempre me reconheceram como uma mulher honesta, trabalhadeira, produtiva, e fui eleita, inclusive, pela minha associação, Associação dos Juízes do Estado inteiro. Você vai ter funcionários que me adoram e outros, né, aqueles que eu tinha que ser dura, que não gostam tanto. Né? Olha só, um país com 80 milhões de processos. Eu fui juíza há 25 anos. Quanta gente perdeu? Quanta gente eu tive que mandar peças para a polícia? Quantas pessoas queriam fraudar dentro da justiça e eu tomava posicionamento? Isso não é fácil não, viu, Sérgio? É muito mais fácil você agradar os outros, ser boazinha. Mas você tem que ser boazinha? Vocês querem uma prefeita boazinha? Ou vocês querem uma prefeita, uma gestora de verdade? É isso, a gente tem que fazer opções. Eu prefiro ser conhecida como uma mulher firme, mas uma pessoa justa. Uma mulher dura, mas uma mulher honesta. É isso, nós faremos opção dia 6 de outubro. E eu espero que vocês escolham o 15. Beleza. Doutora Elma, plano de governo. Onde é que entram os 11 ou 12 distritos de Porto Velho no seu plano de governo? Como que a senhora deve e pretende tratar estes distritos?
Que ótima pergunta, Beni, porque o que eu tenho ouvido a respeito dos distritos, que eu já conheci, eu fiz justiça rápida a minha vida inteira, visitava pessoas que eu conheço e tenho ido desde março, quando era pré-candidata ainda, visitar os distritos. Vamos falar um pouquinho da Ponta do Abunã, aquela população que está abandonada. Eu fui lá com uma grande produção de café. Rio Pardo tem produção de melancia estragando, eles não conseguem chegar aqui. Aliás, essas pessoas que foram abandonadas depois da usina, depois que a usina se retirou, sequer os filhos conseguem chegar na capital, porque até o transporte noturno foi retirado dessas pessoas e eles não têm mais como vir estudar. Os distritos fazem parte da gestão do prefeito de Porto Velho. Como eles serão contemplados? De várias formas. Vou te dar um exemplo. Nós teremos o Multisaúde, um grande projeto na área de saúde, e o meu plano de governo tem mais de 70 projetos, tem mais de 90 páginas. Aliás, eu serei a única candidata, eu confio tanto na minha eleição, tanto que eu vou para o segundo turno e vou vencer a eleição, que nós vamos apresentar muito próximo do 6 de outubro, meu plano de ação. O que é isso? A maneira como eu vou governar. Faz até um link com a pergunta anterior do Sérgio, porque quando o governante ele tem muita flexibilidade, ele faz o que ele quiser. Se eu mostro aos senhores, aos eleitores, meu plano de ação, eu tenho que seguir junto com o plano de governo, porque senão vou ter problema com a justiça, algo que eu nunca tive na vida. Então, o plano de ação vai mostrar 100 dias, 180 dias, 1 ano, 2 anos e 4 anos. Os distritos, dentro desse grande projeto da saúde, que tem muita previsão, nós vamos ter, por exemplo, o Saúde Perto de Casa, equipes itinerantes que irão até as comunidades mais distantes, dentre elas os distritos. Teremos, por exemplo, saúde online, que é a telemedicina, que a pessoa poderá fazer consulta por meio de uma tela qualquer, uma tela de celular. Teremos essa questão dos CEASAs, do parque industrial, que vai promover o fomento, o investimento dos pequenos produtores. Teremos uma rede maior de transporte, inclusive com deslocamento das pessoas que não podem se deslocar, idosos crônicos, pessoas com deficiência que virão até nós, porque nós faremos esse transporte na área de saúde. Tem muito projeto contemplado para os distritos. Nós vamos ter um grande salto, porque não é possível, Beni, como você disse, com a nossa arrecadação, com o que a gente produz aqui, com esses empresários que todos os dias matam um leão, a gente seja a pior capital do país. Candidata, a senhora falou rapidamente agora de mobilidade urbana, de transporte. A senhora no seu plano, fala em micro-rotas, micro-ônibus, e pergunto junto com isso, exatamente o que é isso, micro-rota, micro-ônibus, mas a senhora pretende continuar subsidiando também as passagens de ônibus? Essas micro-rotas ou micro-ônibus são para distâncias curtas, porque elas vão ter um custo menor, Everton. Mas nós também teremos 4 destinos com uma única tarifa no espaço de 2 horas e meia. Veja só, falando da tarifa normal, R$ 6,00, quem é que consegue sair da sua casa, ir na empresa, pegar 1 ou 2 conduções, depois pegar novamente umas ferramentas, por exemplo, ir para a casa do cliente para chegar lá 11 horas da manhã, gastar R$ 18,00. Isso não cabe no orçamento. Não à toa, a gente tem uma quantidade enorme de motocicletas dentro de Porto Velho. Não é porque as pessoas querem. Você que está aí, você não gostaria de ter um carro? Você não tem porque você não pode. Porque todo mundo trabalha muito duro e não tem condições de comprar. Com isso, as motocicletas aumentam, a gente acaba tendo um número enorme de acidentes e, com isso, sobrecarregando, Everton, o sistema de saúde. Tudo é integrado. Nós temos que ter mais mobilidade para dar mais conforto à população. Hoje ainda eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais de uma pessoa que dizia, antigamente a gente esperava 15 a 20 minutos por um ônibus, agora a gente espera mais de meia hora, isso em grandes avenidas, porque se for fora de grandes avenidas é mais tempo ainda, é 40 minutos ou 1 hora, e a quantidade de ônibus diminuiu muito. Nós podemos ter ônibus sim com ar-condicionado, mas eles estão um número muito reduzido. Então, até isso, senhor prefeito, piorou. Nós já tivemos uma época isso, né? O ônibus com ar-condicionado, grande parte da frota de Porto Velho tinha ar-condicionado.
Sim, nós temos ônibus com ar-condicionado, mas eles são uma frota muito reduzida. Antigamente, nós tínhamos um número muito maior de ônibus e, consequentemente, a população esperava menos tempo. Agora, ela tem que esperar muito mais tempo em razão da redução do número de ônibus. Doutora Elma, no seu plano de governo está indicada a criação da Guarda Municipal. Uhum. É uma estrutura grande, complexa e que depende de muitos recursos. De onde a senhora tiraria recursos para criar uma guarda municipal que funcione? Como eu falei ainda há pouco, Sérgio, nós não fazemos uma gestão apenas com orçamento. Nós fazemos de várias outras formas, com parcerias, com essas compensações, com parcerias público-privadas. Veja só, eu posso começar uma guarda municipal com um número que eu vou estudar dentro da cidade da polícia. Qual é esse número ideal? Qual é o número que comporta? Mas nós temos que fazer concurso e essa guarda municipal precisa existir. Ela existe em várias cidades, em várias capitais, ela dá certo, ela diminui a criminalidade e precisa ser, claro, armada. Mas nós não teremos só a guarda municipal, não. Nós teremos, por exemplo, o vigia 24 horas. O que é isso? Um monitoramento de câmeras que vão ser espalhadas pela cidade, ajudando a diminuir os índices de crimes. Por exemplo, crimes contra o patrimônio, eu fui juíza criminal minha vida inteira. Crimes contra o patrimônio reduzem muito quando você tem mais iluminação pública, quando você tem mais monitoramento. Veja em sites, quando alguém faz alguma arte, que aparece lá uma câmera pegando, as pessoas, quando veem câmeras, elas se inibem. Então, é uma junção de vários segmentos diferentes, dentro do que eu chamo da cidade da polícia, inclusive com um gabinete para fazer um grande diagnóstico, uma reestrutura, porque a gente já sabe que a gente não tem gestão. E ainda teremos dentro da cidade da polícia o NUCOM. O que é o NUCOM? Núcleo de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção. Porque nós sabemos que quando não tem corrupção, Sérgio, sobra muito dinheiro. Então, dinheiro não vai faltar, não. O que falta hoje é gestão. Doutora Elma, Porto Velho continua dependente da economia do contra-cheque. De que maneira a senhora pretende fortalecer a nossa economia e promover a geração de emprego? Primeiro, sendo uma prefeitura colaborativa. A Prefeitura de Porto Velho afasta investidores. A Prefeitura é burocrática. Você é um cliente, você vai lá pagar, você é humilhado. Você recebe fichinha de papel no mundo de tecnologia. Nós vamos colocar tecnologia muito forte na Prefeitura. Você pede um alvará para construir, você demora 1 ano. No mínimo, você pede uma certidão narrativa ou descritiva, a informação está dentro do sistema. Você paga a taxa, você recebe um prazo de 40 dias. É como se você, eleitor, pedisse o telefone do Everton Leone para mim e eu falasse assim, olha, eu tenho aqui no meu celular o telefone dele, mas espera aí 40 dias, porque você tem que esperar, porque você tem que ser maltratado. A prefeitura não é colaborativa. Hoje, eu vou te dar 2 exemplos aqui, porque são empresas reais, são pessoas reais. Eu fui numa empresa de corretor de imóveis, cujo dono, César Zogby, é meu amigo de infância. E lá ele disse, na frente de um monte de pessoas, por isso que eu posso compartilhar aqui, que ele apresentou a nossa cidade para um investidor que depois ele veio saber que era um investidor estrangeiro. 350 milhões ele tinha para investir. Sabe o que aconteceu? Foi embora, desistiu da gente. Cidade perigosa, isso impacta o custo e é repassado para o consumidor, para você. A criminalidade afeta, além da segurança pública, também afeta o valor dos produtos e dos serviços. Cidade perigosa, prefeitura burocrática, o que eu acabei de falar, cidade sem malha aérea. Depois as pessoas não sabem por que eu falo tanto de malha aérea e alguns fingem que estão fazendo uma mediação nisso quando não enfrentam, não pressionam a ANAC como deveria. E cidade com vários outros problemas, como eu falei, com taxa ambiental, com IPTU elevado, com tantas outras coisas. Ou seja, os investidores não vêm para cá. E não vem porque a prefeitura não é colaborativa. Nós vamos reverter isso. Isso é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu ia dar. Nós temos, por exemplo, empresas do tamanho de uma agroboi, 7 unidades. Você sabia que a Nações Unidas já é negativa?
já é negativa por causa desses problemas todos. Se essa empresa não tem resíduos tóxicos, por exemplo, ela tem que contratar um projetista, um executor, tem que pagar a taxa daquilo que ela foi mal classificada. Por que a gente não poderia, se o princípio que norteia todo o nosso sistema legal é da boa-fé, Everton? Você é um empresário, você mata um leão por dia, como eu disse. Por que não pode ser uma autodeclaração e fazer, por exemplo, fiscalização, punindo, sim, aquele que está classificado erroneamente, mas fazendo por amostragem? Por que o empresário tem que ser tão penalizado? Então, Beni, respondendo a sua pergunta, nós vamos gerar mais arrecadação, mais renda e mais emprego, porque nós seremos uma prefeitura colaborativa. E vou falar para você uma outra coisa. A partir do ano que vem, nós teremos a ponte binacional. Isso é uma realidade, ela começará a ser construída e ficará pronta mais cedo ou mais tarde. Nós, aqui em Porto Velho, somos rota necessária de passagem. Isso quer dizer que todo o armazenamento, distribuição, silos, commodities, tudo nós poderemos fazer por aqui, desde que a gente tenha, como eu disse, gestão. Vamos falar de novo do Cartas, que tanta gente falou da cópia? Assistam lá para ver se eu não tenho razão. Vamos copiar os bons exemplos. Lá no Paraná, por exemplo, tem o Investe Paraná. Aqui nós faremos o Vitrine. Tem muita gente, muito candidato aí que está copiando meus projetos, só mudando o nome. Que vergonha alheia. Nós teremos o Vitrine aqui, que será um setor muito qualificado, que quando o investidor chegar, ele vai para esse setor. Ele não vai ficar igual barata tonta, percorrendo secretarias para falar com A, com B ou com C, e para no final, como acontece no Estado, passar pelo chefe de tudo e chegar na frente de um governador e tomar um cafezinho frio. Não, é esse setor que vai resolver a vida dos investidores. E com isso, nós vamos trazer muito mais emprego para cá, muito mais arrecadação, muito mais renda. Candidata, as pesquisas têm dado Mariana em primeiro, Léo em segundo e a senhora em terceiro. A senhora tem escolhido nos seus programas e nas suas inserções como sua adversária Mariana. A senhora, para chegar ao segundo turno, vai precisar ultrapassar o Léo. Já ultrapassei. Pois é aí que está chegando. A senhora descarta a possibilidade do Léo ficar na sua frente e a adversária sua, efetivamente, já é a Mariana? Sim. Eu estou na margem de erro do candidato Léo. Vou passá-lo em breve, mas eu quero conclamar você, eleitor, que me ajude a vencer no primeiro turno. Sabe por quê? A gente tem que continuar a nossa vida. Ninguém mais gosta de eleição porque muitos de vocês não aguentam mais esses políticos de sempre. Embrulha nosso estômago. Então, vou fazer um pedido a você. Vamos terminar com o segundo turno? Vamos vencer logo no primeiro, porque eu tenho muito trabalho pela frente, eu quero começar logo a transição. Janeiro está aí, a gente não tem tempo a perder. Eu vou para o segundo turno, Everton, e vou vencer, se tiver o segundo turno, vou vencer a eleição. Mas eu espero que a população de Porto Velho, reconhecendo quem é um gestor de verdade, quem está comprometido com você, me eleja o 15 já no primeiro turno. Doutora Elma, nós somos uma cidade que é do tamanho de um estado. Temos os distritos, mas tem distrito aqui a 350 quilômetros, mas nós temos aqui bairros da cidade que não tem estrutura nenhuma de asfalto, de água, de esgoto, de comércio. Como a prefeitura pode fazer para mobilizar essa situação, mudar esse quadro em tão pouco tempo? É o que eu disse, em 4 anos você pode fazer uma gestão eficiente com planejamento. Alguém sabe algo da prefeitura? Existe transparência? Vou te dar um exemplo de novo de saneamento básico. Quando ocorre alagamento, nós ouvimos no inverno passado que a culpa era dos moradores que largavam lixo. Chamaram até de porcos, é inacreditável, falta de respeito com as pessoas dessa cidade. Disseram que a causa dos alagamentos era o lixo que ia passar na boca de lobo. Olha só, boca de lobo, você tem que fazer desobstrução com frequência. Lixo tem que ser recolhido com frequência, porque se não recolhe e não fez educação ambiental, sabe o que acontece? As pessoas vão tacar fogo e a gente vai ficar sofrendo aqui com doenças respiratórias de novo. Tudo é integração. As coisas se
integram saúde, com saneamento, com segurança pública, com educação. Nós temos que fazer planejamento. A Zona Leste, muito bem lembrado, não tem nada, absolutamente nada. Essas pessoas estão abandonadas, é muito descaso. Então, é grande? É, mas aquele que se candidata não é enganado. Ninguém que é eleito fala assim, não, eu não sabia que era uma capital do tamanho de um estado, do tamanho de algum país europeu, de muitos países europeus. Pelo amor de Deus, a gente tem que administrar e começar, óbvio, pelos que mais precisam. Porque fazer asfalto aqui no centro 4 ou 5 vezes acontece com frequência. A própria maternidade municipal, no dia que fizeram uma inauguração, chegou uma equipe lá tapando um buraco antes da inauguração, as pessoas vendo e rindo. Quantas vezes nos últimos meses foi asfaltada aquela maternidade? 4 ou 5 vezes. Que vergonha, vergonha alheia. Nunca esse termo foi tão propício, Sérgio Pires. Então, nós temos que fazer planejamento. Vou fazer milagre? Claro que não. Vou transformar Porto Velho numa Suíça? Claro que não. Mas, certamente, depois de 4 anos, nós não teremos mais vergonha de ser a pior capital do país. Nós teremos indicadores muito melhores, não só na saúde, como eu disse ainda há pouco, fazendo o hospital municipal, fazendo a telemedicina, fazendo a casa do autista, fazendo o saúde perto de casa com a equipe itinerante, fazendo mutirões para aquelas filas represadas. Aliás, falando do hospital, que alguns não colocaram no seu plano de governo, também uma outra candidata falou de tapume. Tapume é um tapa na cara de você que está aí nos assistindo e que nos últimos 8 anos não foi feito. Não foi feito em 8 anos, vai ser feito agora com emendinha. Emenda, volto a repetir, é uma obrigação do parlamentar, não se faz favor com emenda não, mas se governa com várias frentes de recurso, uma delas o próprio orçamento. Doutora Elma. Diga, Beni. Porto Velho é uma das poucas capitais que não conta com o seu pronto-socorro municipal. Como é que fica? Pois é. E olha, é tão ruim, quem mora aqui não quer saber se é ônus do Estado, se é ônus da Prefeitura, a pessoa quer ser bem atendida onde ela mora. Isso eu gosto muito do MDB. Eu acredito seriamente que o MDB é o partido mais municipalista de todos. Veja só, o João Paulo, falando do hospital estadual, ele trata de amputação à unha encravada. E as pessoas vão lá porque elas não são bem atendidas na unidade básica. A gente pode falar de pronto-socorro, de hospital, mas se a unidade básica funcionasse como deveria, Beni, com a lição de casa bem feita, as pessoas não iriam. As doenças se agravam porque elas não são tratadas no início. Eu falo muito de diagnóstico precoce. Nós temos que ter um cuidado especial com o diagnóstico precoce para doenças raras, para doenças graves, crônicas, para doenças autoimunes sistêmicas. Tem pessoas, Beni, por exemplo, cerca de 30% da população tem esse tipo de doença, que ela tem uma lúpus, por exemplo, e um dos sintomas é fadiga. E às vezes alguém olha e fala, fulano está ali encostado, é um preguiçoso. Não é, tem lúpus, que não foi diagnosticado e que por isso não tem tratamento. E as pessoas têm as suas doenças agravadas porque não tem esse cuidado. Então, o que nós temos que fazer, volto a repetir, é ter uma gestão com qualidade. Se nós tivermos essa gestão com qualidade, nós não vamos ter filas, nós não vamos ter problemas, nós vamos ter o hospital municipal ao lado de uma policlínica com especialidades médicas. Por quê? Está ali do ladinho. Você sai de um João Paulo, de novo estadual, você vai parar no hospital de base quando você tem alta do hospital, mas tem que ficar sob observação do outro lado da cidade. Perde o contato com o médico, não faz um exame ali como deveria, nós vamos ter tudo isso colado. Vamos ganhar em celeridade, vamos ganhar em custo, vamos tratar a saúde de forma preventiva e com isso a gente vai economizar muito recurso para gerações, para 40, 50 anos. Nós vamos virar o coração da América Latina, Beni. Nós não vamos governar para a nossa geração, nós vamos governar fazendo a diferença, como eu disse no início, para esses jovens, com tecnologia, com ensino integral, com programa de menor aprendiz, que daqui 30 anos eles vão falar, eu tive o primeiro emprego dentro da prefeitura.
dentro da Prefeitura de Porto Velho. Só dizer para os nossos telespectadores que, lamentavelmente, dentro do boneco que nós concebemos o programa de hoje, as sabatinas, não permite perguntas e respostas do telespectador para a candidata. Mas é bom que a senhora saiba que tem muita gente participando e querendo endereçar perguntas à senhora. A senhora tem tratado a outra candidata, Mariana, como patricinha. O que a senhora quer dizer com isso? O que é uma patricinha? Uma patricinha não está habilitada a governar uma cidade? Uma pessoa que nunca trabalhou de verdade, né? Aos 17 anos ela foi para a vida pública, aliás, vida política, que seu pai começou, que chegou aqui. Não tenho nada contra quem vira empresário, eu quero mais é que os empresários prosperem, mas chegou aqui com nada de recursos e já saiu vice-governador de uma maneira diferente. E a partir daí a política ajudou muito esse grupo, né? Eu não tenho nada, veja só, nós temos que prosperar, mas posso dar um exemplo disso? Pois não, à vontade. A gente precisa muito de educação, nós precisamos muito de medicina, medicina salva vidas, diferente de direito, que já tem uma quantidade enorme de faculdades. Nós temos 1.300.000 advogados no país. Toda semana abre faculdade de direito em algum lugar. Faculdades de medicina estão travadas lá em Brasília, né? 4 grupos têm essas faculdades de medicina, que dão um rendimento de 300 milhões por ano. 300 milhões por ano. E aí, sabe o que acontece? Uma outra faculdade, vou citar aqui, a gente precisa dar o nome aos bois, eu não tenho medo, não. Dizem que eu sou uma mulher dura, não é isso, Sérgio Pires? Mas eu sou corajosa também. Uma faculdade como a Católica, que não tem fins lucrativos, ela tem professor mestre, ela tem professor doutor, ela estabelece um valor para o seu curso de acordo com essa qualidade. Aí nós vamos para uma outra faculdade que tem medicina e que sustenta a faculdade e os outros cursos ficam abaixo do valor de mercado, sem mestres, sem doutores, com uma qualidade inferior. Sabe o que vai acontecer? Daqui 5 anos, porque as pessoas vão procurar um curso conforme o valor que elas pagam menos, elas já não têm dinheiro para pagar a faculdade. Então, elas vão pagar um valor menor mesmo. Daqui 5 anos, essas faculdades, as outras, podem não existir, porque elas não têm medicina, elas não têm direito a ter essa concessão ou número de vagas, elas vivem dos outros cursos. E essa disputa desigual faz esse valor as pessoas procurarem o que é mais barato. Sabe o que vai acontecer? Elas vão sumir. E aí vai ser um monopólio. Você quer que tenha monopólio na educação dentro da sua cidade, do seu estado? Meu pai, Euro Torinho Filho, trouxe a universidade pública para essa cidade. Eu tenho um compromisso com a educação. Eu fui professora concursada da Unir. Não é possível que as pessoas não enxerguem todo esse poderio político, econômico, que vai nos tratorar, essa cidade vai sumir em 5 anos. Eu não quero participar disso, não. Por isso que eu coloquei meu nome. O que eu quero permanecer aqui. Eu poderia estar em qualquer lugar do país, mas eu estou aqui, lutando por mim e por vocês também. Por isso que eu quero vencer e vou vencer no dia 6 de outubro. Doutora Elma, se a senhora for eleita, a senhora vai conviver com o governador Marcos Rocha durante 2 anos. A senhora não tem sido muito assim próxima ao governo. Como seria a sua relação na qualidade de prefeita com o governo de Rondônia? Olha só, Sérgio Pires, na última vez que eu estive aqui nesse espaço foi justamente no debate para governo. Eu vim aqui assistir, estava aqui e quando cheguei na frente do governador tinha outras pessoas presentes, inclusive o próprio Everton Leone, que eu acho que ele ouviu, mas tinha um colega do meu lado, ele falou assim, aqui está a minha juíza preferida, ele sabe meu valor. Eu duvido que após a eleição em janeiro ele não vai ser um parceiro da prefeitura, ele vai governar contrário ao interesse da população. Se nós tivermos parceria, por exemplo, na segurança pública, 2 forças ou 3 forças conjuntas, com um gabinete que eu vou criar dentro da cidade da polícia, e vai virar as costas para mim, porque eu fui crítica e dura em relação ao governo dele, não sou eu que sou, não. Essa história, por exemplo, do hospital da Record Nacional, que devolveu os 100 milhões, que tem a pior saúde
do país, que tem a pior capital, não sou eu que avalio. Eu espero que o governador seja sensato, como eu acho que eu sou, e que ele seja um grande parceiro numa administração que vise o interesse público. Porque, como eu disse, interesses de poderosos ficarão do outro lado. Agora, se ele tiver interesse coletivo, interesse público nos projetos que eu vou apresentar, eu tenho absoluta certeza que ele não vai virar as costas para mim, porque ele vai estar virando as costas para a população. Candidata, de utilidade pública, o pessoal está perguntando se a senhora teria um telefone de um assessor seu, porque eles querem enviar perguntas à senhora e depois, se possível, e na medida do que for possível, a senhora responder as perguntas de muitos telespectadores. Claro. Nós temos lá nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook, Eu Matourinho, um ícone que já diz qual é o nosso WhatsApp e vai direto para esse canal, que é um canal com a prefeita de Porto Velho. Mas eu digo aqui o número, 999-000015. Por favor, coloca na tela aí esse telefone. 999-000015. Muito legal. Muito bom. Beni? Doutora Elma, a senhora, no seu plano de governo, a senhora faz referência ao índice populacional de Porto Velho, quase 500 mil pessoas, e chama a atenção para o seguinte: um médico para cada 372 habitantes. Como resolver isso? Um dos caminhos, a telemedicina. Um dos caminhos, mas não é o único. Você fez a lição de casa, você está lendo o meu plano de governo. Muito obrigada, Beni. E veja que lá no plano, se vocês forem nas redes sociais, a gente também manda pelo WhatsApp para os nossos eleitores. A gente não compara ao resto do país, que é muito melhor, capitais até menores do que a nossa, com menor arrecadação, que tem índices melhores. A gente compara dentro do estado. Veja lá no meu plano de governo, vou deixar aqui, não vou dar o spoiler, a diferença de Porto Velho para Cacoal. Para Cacoal, as pessoas andam no interior, elas dizem isso para mim. Eu me orgulho de morar. Eu morei em Cacoal, morei em Jaru, morei em Espigão, fui juiz em todas essas cidades. Quem está lá em Cacoal se orgulha da cidade bonita que é, da água tratada que tem, o serviço autônomo de água e esgoto, da quantidade de médicos que tem. É um tamanho ideal? Claro que não. Sempre serviço público a gente pode fazer melhor, mas é um número infinitamente melhor do que Porto Velho. O que falta para nós? Se aqui, vou voltar às compensações, a arrecadação, as compensações deixam a maior parte aqui. Aliás, cadê essas compensações? Não é claro. O portal da transparência não é claro. Eu falei a respeito desse bendito portal da transparência no outro canal que eu fui, que tinha indicadores desatualizados, indicadores não transparentes. A gente vai fazer um portal da transparência. Eu preciso de tempo, claro. Nós vamos colocar tecnologia, isso não é da noite para o dia. Nós vamos sofrer um cadinho ali no primeiro ano, mas a partir do segundo ano vocês vão ver. Nós temos que fazer uma proporção, pelo menos de acordo com a recomendação que a gente tem dos órgãos de saúde. E estamos muito longe disso. Como nós vamos fazer? Com gestão eficiente, Beni. Com gestão eficiente. Candidata, nós chegamos quase ao final dessa sabatina. Amanhã teremos Mariana Carvalho. Que não mandou pergunta. Mas eu tenho aqui os nomes dos candidatos que estão disputando essa eleição. E eu vou fazer isso em todos os programas, em todas as sabatinas, com cada um deles, para que a senhora agora defina cada um dos candidatos, mas numa palavra apenas. E nós vamos fazer aqui pela ordem alfabética. Célio Lopes, do PDT. Bem intencionado. Benedito Alves, do Solidariedade. Ultrapassado. Léo Moraes, do Podemos. Bem intencionado. Mariana Carvalho. Despreparada. Ricardo Frota, do Novo. Prefiro não comentar. Samuel Costa, do Rede. Também. Muito bem. As suas considerações finais.
minha gente de Porto Velho, não é fácil estar aqui. Não é fácil quando eu podia tirar o pé do acelerador, depois de 38 anos de trabalho, colocar meu nome à disposição das pessoas de Porto Velho. Eu estou sofrendo muitos ataques em redes sociais, fake news, o tempo todo, porque eu estou crescendo e estou crescendo muito. Mas eu não estou sozinha. Além da minha família, que tem quase 100 anos aqui dentro, eu tenho muitos bons apoiadores, pessoas que acreditam que a gente pode ser o novo e fazer a diferença. Pessoas que acreditam na minha independência, que acreditam que eu ouvirei, que eu terei diálogo com todo mundo, mas eu terei independência para decidir. Pessoas que vão me apoiar até o último minuto. E eu tenho absoluta certeza que vocês aí de casa, do trabalho, de onde estiverem, no dia 6 de outubro, vão escolher a melhor opção para Porto Velho. E essa melhor opção é o 15, Elma Tourinho. Muito obrigado, candidata. Obrigada a vocês. Obrigado. Boa sorte. Um beijo no coração. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã, nesse horário, com mais uma sabatina. Amanhã com Mariana Carvalho. Aqui, SIC TV, Record News Rondônia, Rede Record e Rádio Parecis. Muito obrigado a todos. SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria.